Deus te abençoe, meu irmão. Tá bom. Amém. Vamos receber com uma alegria um servo de Deus, pastor João Luiz. Vamos receber esse servo com palmas, não para ele, mas pelo que ele representa no reino de Deus. Amém? Pastor João Luiz é um pastor, ele está acompanhado da sua mamãe, está acompanhado aqui com a esposa, a Isabel. A Isabel, olha, quer participar da cantada? Já tem a Maria, vem a Isabel. Pastor João Luiz é um pastor que, sabe aqueles amigos mais chegados que irmãos? É ele. É um pastorzão, ele é magrinho assim, mas é um homem de Deus, tem uma igreja linda, e nós já estivemos juntos um tempo com ele, trabalhando mesmo no mesmo ministério, e foi uma bênção. Eu e Isabel, a gente fazia de tudo, né, Bel? A gente atendia na cantina, cantava no louvor, tirava oferta, naquela época, e era uma bênção, né, pastor? E se chegamos aqui é porque o Senhor nos abençoou. Então, vocês hoje tenham certeza que o Senhor vai, através da vida dele, trazer uma palavra que vai abençoar a sua vida. Pastor, seja abençoado. Vamos orar por ele? Estenda sua mão para cá num gesto de bênção. Senhor, nós te pedimos, ó Deus, a tua bênção, Senhor, sobre a vida do pastor João Luiz. Te pedimos, Senhor, que ele seja instrumento teu, Senhor, em tuas mãos, e que tudo, Senhor, que ele venha a falar, provenha do teu coração, Pai. Nós o abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, irmãos, boa noite. A recíproca é verdadeira. Nós temos, assim, um carinho muito grande pelo pastor Carlos, pela pastora Andréia, e temos uma dívida de amor muito grande com eles, né? E essa dívida nunca consegue ser, nós nunca conseguimos pagar essa dívida, porque a gente nunca consegue amar como Jesus amou, né? Você nunca consegue amar uma pessoa o suficiente, né? Ninguém pode dizer assim, olha, eu já amei o suficiente aquela pessoa. Eu já amei tudo o que deveria amar aquela pessoa. A gente está sempre devendo, amém? A palavra do Senhor diz lá em Romanos capítulo 12, verso 8, a ninguém devais coisa alguma, senão um amor. É uma dívida que nós nunca conseguimos pagar. Amém, queridos? Eu quero quero louvar a Deus por esse ministério, por essa obra, e nós temos ouvido boas notícias. Nós temos acompanhado o pastor Carlos já há muitos anos, né? Nós o conhecemos já há mais de 15 anos, né, André? Né? A Vitória não tinha nem nascido. A Vitória não tinha nem nascido. Faz muito tempo mesmo, e graças a Deus, que parece que a gente vai ficando mais novos, né? Mais novo, né? Por isso que a palavra do Senhor diz, né? O Senhor, né, ele renova a nossa mocidade como a águia, né? Ele renova a nossa juventude. E graças a Deus. Queridos, eu tenho uma palavra, é um mini estudo. Eu vou pedir até você, para que preste bem atenção, porque a gente vai falar sobre coisas santificadas e coisas consagradas. Essas palavras são bem próximas, né? Santo e consagrado. Porém, no Antigo Testamento, há uma diferença entre essas duas palavras, né? O rabino Shlomo, conhecido como Rashi, um dos mais conceituados comentaristas da Torá, ele ensinou que há duas palavras no hebraico que explicitam as ofertas que damos a Deus. A primeira palavra é Amakedish, algo que se oferece no templo, mas que pode ser redimido. As ofertas, as coisas santificadas, é aquilo que você que você dá a Deus, mas você, no Antigo Testamento, você poderia resgatá-la. Era coisas que eram remissíveis, era algo que você poderia, né,
pegar de volta com, né, algumas ressalvas, né? Tem um sentido de santificado. E a outra palavra é Kedesh Kadashim, que traduzido como o sagrado dos sagrados, que se oferece aos sacerdotes, que não pode ser redimido. Ou seja, era uma coisa irremissível e tem o sentido de consagrado. E as palavras santificação e consagração aparecem normalmente na Bíblia como sinônimos, mas há esta diferença: ofertas que podem ser resgatadas e ofertas irremissíveis. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Levítico 27. Nós vamos ver essa diferença e depois nós vamos aplicar, né, na igreja, né, no nosso dia a dia, né, na igreja. Levítico, capítulo 27. Amém? Quem achar primeiro é mais abençoado. Levítico 27. Diz o seguinte. Verso 19. Amém? Todos acharam? Vinte e sete, 19. Diz assim: se aquele que dedicou o campo de algum modo o quiser resgatar, então acrescentará a quinta parte do dinheiro à tua avaliação e ficará seu. Verso 28. Né? No entanto, nada que alguém dedicar irremissivelmente ao Senhor, de tudo o que tem, seja homem, ou animal, ou campo da tua herança, se poderá vender, nem resgatar. Toda coisa assim consagrada será santíssima ao Senhor. Verso 29. Ninguém dentre os homens for dedicado irremissivelmente ao Senhor, se poderá resgatar, será morto. Amém. Curva a sua cabeça. Pai, nós te damos graças pela tua palavra, que já é lida, que já é abençoada. Agora, fale ao nosso coração, ilumine o nosso entendimento e ajuda-nos a compreender a sua vontade. Queridos, o que isso tem a ver conosco? Em Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17, não precisa abrir, diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Eu não sei se você se lembra, mas no livro de Samuel, no capítulo 1 de Samuel, a gente não vai abrir não, mas Ana, ela fez um voto ao Senhor. Ana, ela era estéril e fez um voto ao Senhor. Se o Senhor lhe concedesse, né, um filho, ela iria, né, assim, dar ao Senhor, né, consagrar aquele filho ao Senhor, e ele serviria o Senhor todos os dias da sua vida. Ela daria o seu filho, né, para o Senhor de volta. E então Deus abençoou Ana, abriu a madre de Ana, Ana concebeu, Ana deu à luz a um menino chamado Samuel. E a Bíblia diz que, cumprindo os dias, né, em que Samuel foi desmamado, Ana voltou ao templo e entregou a Eli a criança, né? Porque aquela criança foi um voto e foi consagrado a Deus, né? Na igreja, nós, né, eu mesmo tinha esse costume de dizer que eu estava consagrando crianças, né? Você já viu a apresentação de crianças aqui, né? Nós temos o costume
de apresentar as crianças a Deus, né? Algumas pessoas, alguns pastores dizem, olha, vamos consagrar aqui, mas na verdade, né, biblicamente, se alguém for consagrar o seu filho, né, no templo, essa criança tem que ficar na igreja, não pode mais voltar para casa. O que nós fazemos é, nós apresentamos essa criança, né, santificamos, abençoamos essa criança, né, mas não é uma consagração, amém? Os irmãos entendem? Porque agora, no caso de Ana e Samuel, era uma oferta irremissível. Ela não poderia tomar Samuel de volta, porque Samuel foi consagrado a Deus, ela fez um voto que ela consagraria o seu filho a Deus. E no Antigo Testamento, as pessoas poderiam também ofertar objetos a Deus. E objetos poderiam ser, por exemplo, casa, campos, né? Hoje carros, né? Nos nossos dias, carros e muitas outras coisas. Se alguém diz assim, olha, eu tenho aqui uma guitarra, pastor Carlos, e eu quero oferecer, né, na casa do Senhor, comprei essa guitarra, e essa guitarra eu quero dar para a casa do Senhor, quero oferecer como oferta, né, no altar, para servir no templo. No Antigo Testamento, se essa pessoa mudasse de ideia no decorrer, né, dos dias, ela dissesse assim, puxa, eu queria aquela guitarra de volta, né? Como ela deveria fazer? Aquela guitarra deveria ser avaliada, né, o preço dela, né, nos dias de hoje, e ser acrescentado um quíntuplo, quer dizer, 20%. Então a pessoa pagaria o preço da guitarra mais 20%. Se a guitarra custasse R$1.000, teria que pagar 20%, seria R$200, né? Era um acréscimo, seria R$1.200 que ela poderia resgatar essa guitarra. Mas havia coisas, queridos, e eu me lembro também, né, de um lá na nossa igreja nós tínhamos um rapaz, um jovem, devia ter os seus 19 anos, mas era um jovem assim muito revoltado. E a gente tinha que ter uma habilidade para conversar com ele. Para você ter uma ideia, ele só se vestia de preto, né? E ele começou a influenciar outros jovens também, só parecia de preto. Eu disse assim, esse menino deve estar fazendo parte de alguma tribo, né? Aí eu conversei com ele, eu falei, olha, tudo bem, não tem nada contra preto, você pode vir, mas o problema é que você veste preto todos os dias, né? Tem alguma coisa errada. Olha, Deus não tem nos chamado para ser tribo, Deus tem nos chamado para ser família de Deus, amém? Deus quer que Deus chamou uma família. E conversando com ele, e ele ouvia, né, mas entrava pelo ouvido e saía pelo outro. Uma vez ele apareceu com um violão lá, e esse violão, ele ganhou esse violão, e esse violão estava todo assim tatuado, riscado, com adesivo. Você imagina, foi um roqueiro que deu para ele esse violão. Estava lá AC/DC, estava lá Kiss, estava lá esses grupos de rock todo aí que você conhece. Estava tudo marcado, e ele louvando a Deus com aquele violão. Eu falei, puxa rapaz, olha, esse violão, você não louva a Deus? Tira, né, apresenta esse violão ao Senhor, né, para que você possa tocar só louvores a Deus, né, para que você seja um instrumento separado só para o uso, para a glória de Deus, para o louvor de Deus. Eu falando assim para ele, assim com aquele jeitinho, né, tirar aquelas coisas que não pegava bem, né? Cantando louvor com negócio Kiss, né? AC/DC, aquela coisa toda de rock. E era um violão, queridos,
violão assim, bem pobrezinho mesmo, aquele violão bem, né, cacarecado mesmo. E ele falou assim: pastor, eu ganhei o violão, né? Como diz assim, vai ficar assim. Eu não gostei da resposta. E Deus também não gostou, né? Não demorou 20 metros, né? Ele dobrou a esquina da igreja, roubaram o violão dele, né? Ele não me respeitava muito, não. Mas no culto seguinte, ele já me olhou com respeito, né? Esse pastor, ele deve estar assim com Jesus, né? Que ele falou para me apresentar. E eu disse, eu ganhei, vai ficar assim mesmo. É como se você comprasse um carro, né, usado, e está lá uma porção de guia, uma porção de, né, plástico, né, adesivo de Jorge, aquela coisa toda, né? E você sabe que quem usava aquele carro era a pessoa mesmo, né, do outro lado. Então você tem que pegar aquele carro, pastor, né, eu queria apresentar ao Senhor, eu queria orar por esse carro, né, não consagrar, porque se você for consagrar, pastor, eu queria consagrar, ungir esse carro, você vai ter que deixar o carro na igreja, né, para o serviço da casa do Senhor, né, apresentar. Eu queria, pastor, apresentar esse carro, pedir para orar pelo carro, para que Deus guarde o motorista, guarde, né, para que Deus guarde esse carro, para que eu tenha prazer, tenha alegria, todos os dias que eu tiver esse carro, né? Uma oração assim, né? É bom, queridos, né? E você apresenta, então, e pede uma oração, né? Mas, quando a gente, essas ofertas, né? Essas orações são remissíveis, remissíveis. Por exemplo, havia coisas consagradas a Deus que era irremissível. Por exemplo, o dízimo, ele é irremissível. Não poderia se tomar o dízimo de volta. Olha, se a pessoa tivesse insatisfeita, né, ela não poderia tomar o dízimo de volta, porque o dízimo pertencia ao Senhor. E pertence ao Senhor, né? Era consagrado a Deus e é consagrado a Deus, né? Você não está dando, você está devolvendo aquilo que pertence ao Senhor. Então, o dízimo era uma coisa consagrada a Deus e era algo irremissível. Você não poderia, né, pedir de volta os dízimos, como hoje também, né? Então, os dízimos são irremissíveis. Em Malaquias, capítulo 3, eu quero que você abra a sua Bíblia, Malaquias, o último livro aí do Antigo Testamento. Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3, verso 8 e 9. Amém, os irmãos acharam? Amém? Malaquias, capítulo 3, verso 8, ele diz assim: roubará o homem a Deus, né? Porque era algo consagrado a Deus, né? Irremissível o dízimo. Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei o quê? Todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Verso 11, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra,
a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor. Amém? Os dízimos, então, são irremissíveis, né? Não pode, né, tomar de volta, né? E era algo que era consagrado a Deus, né? E, queridos, quando nós somos fiéis ao Senhor nos nossos dízimos, né, acontece duas coisas maravilhosas. Primeiro, que Deus, ele abre, né, as janelas dos céus, né? Ele derrama bênçãos sem medida sobre a sua vida, né? E ele aumenta e multiplica em tudo na sua vida. E a segunda coisa é que ele dá ordem ao diabo para que não, né, interfira nas suas finanças, né, para que não toque nas suas finanças. Ele é algo assim maravilhoso, porque a nossa prosperidade, ela vem do Senhor. Amém? Diga assim: a minha prosperidade vem do Senhor. Lá na nossa igreja eu sempre digo: olha, você não precisa me dar para que eu tenha mais, porque Deus cuida de mim, né? Mas você precisa dar para que você tenha mais, né? Porque quando nós consagramos a Deus, né, devolvemos aquilo que pertence ao Senhor, Deus multiplica, queridos, os 90%. Por exemplo, havia também, né, algo que era irremissível, que não poderia se resgatar. Eram os votos. Os votos, queridos, né, em Eclesiastes, eu quero que você abra a sua Bíblia em Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 5. Alguém já fez voto ao Senhor aqui? Levante as suas mãos. Quem já fez voto aqui ao Senhor, né? Só o grupo. Amém? Cumpriu os seus votos? Glória a Deus. Amém? Porque o melhor, né, é nós cumprirmos, né? Então veja bem. A loucura de votos precipitados. Porque nós fazemos votos quando nós estamos em dificuldade, não é mesmo? Eclesiastes capítulo 5. Geralmente nós fazemos voto quando a gente está com a corda no pescoço, quando a gente está morrendo, quando a gente está assim, né, passando por uma crise financeira ou algum problema na família, né? As pessoas às vezes fazem um voto, mas naquela precipitação, né, de se fazer um voto, acaba depois se comprometendo, né, e muitas vezes não cumprindo o voto, né? Mas veja o que Eclesiastes diz, capítulo 5. A loucura de votos precipitados. Ele diz: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus, e tu na terra. Portanto, sejam poucas tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e o do muito falar palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpra o voto que fazes. Amém? Eu poderia abrir aqui em muitos versículos em Salmos, né, a respeito de pagar os votos que nós fazemos ao Senhor, mas existe na Bíblia, né, um voto precipitado. No livro de Juízes, existe um juiz que fez um voto precipitado, se chama Jefté. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Juízes, capítulo 11. Volta um pouquinho aí. Depois de Josué, Juízes.
capítulo 11. A partir do verso 30. Diz assim: eu nasci numa igreja metodista wesleyana, e lá o pastor, quando pedia para abrir um versículo, olha, era uma competição na igreja. As folhinhas só ficavam... E as pessoas tinham aquela, sabe, né, quem vai falar primeiro, né? Porque quem abrisse primeiro, né, e tinha que se levantar e falar. E o pessoal, né, gostava, né? Era uma competição. Agora quem, olha, vou te contar, aí tinha um irmão na cadeira de roda que sentava na frente. Ele, né, ele tinha uma habilidade tremenda, né, com a mão. Ele praticamente chegava na frente de todo mundo, né, o irmão Sérgio. E é bom, querido, você abrir a sua Bíblia, amém? Glória a Deus, conhecer a palavra. E eu louvo a Deus por essa igreja, porque sei que o pastor Carlos, né, pega firme aí. Aqui está, no livro de Eclesiastes, fala do voto de Jefté. Diz assim: fez Jefté um voto ao Senhor, e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Verso 32. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon, a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté, e este os derrotou de Aroê até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a sua filha ao seu encontro, com adufes e com danças, e ela era filha única, e não tinha ele outro filho e nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes, e disse: ah, filha minha, tu me prostras por completo, tu passastes a ser causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor, e não tornarei atrás. E ela lhe disse: pai meu, fizeste voto ao Senhor, faz, pois, de mim segundo o seu voto, pois o Senhor vingou dos teus inimigos os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: concede-me isto, deixa-me por 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, e eu e as minhas companheiras. E consentiu ele, vai. E deixou-a ir por 2 meses. Então se foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. A fim de 2 meses tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo o voto que por ele proferido. Assim ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel, de as filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano, a cantar em memória da filha de Jefté, o gileadita. Amém? Certo irmão me perguntou: pastor, e aí, né? Jefté matou a sua filha, ofereceu a sua filha em holocausto? Eu disse: olha, não matou, né? Primeiro que Jefté era juiz, e ele deveria conhecer a lei de Deus, né? E Deus não aceita holocaustos humanos, sacrifícios humanos, né? Porque Deus julgou todas aquelas nações que moravam ali na terra de Canaã por causa disso, porque aquelas nações ofereciam seus filhos, né, a Moloque,
como oferta, como sacrifício, no fogo. E Deus usou Israel para ser vara de Deus, para julgar aquelas nações. E ele conhecia a lei, porque ele era juiz. Primeira razão, porque Deus não aceita sacrifícios humanos, né? E a segunda razão, porque a Bíblia diz que ela foi chorar a sua virgindade durante alguns meses. Tudo leva a crer que ela foi oferecida como sacrifício vivo a Deus, né? Ela viveu a vida inteira, né, virgem, e foi então levada para o santuário nacional de Israel, para servir ali, né, servir a Deus naquele santuário, né, naquele lugar. E porque era um voto irremissível, né? Jefté diz, não, eu não vou, né, voltar atrás. Queridos, todos os meses, amém? Quantos crentes tem aqui? Tem algum, a maioria são crentes, amém? Todos os meses nós fazemos voto ao Senhor. Quando nós celebramos a Santa Ceia, nós estamos ratificando a nossa aliança com o Senhor. E nós estamos ali, né, fazendo um voto de viver em santidade ao Senhor, de ser leal ao Senhor, de se dedicar ao Senhor. Tanto é, né, que quando você sai daquele voto, ou sai da Santa Ceia, se você vive, né, o contrário ao voto que você fez na Santa Ceia, o que acontece? Os juízos de Deus, né, a ira de Deus se manifesta, como aconteceu com Ananias e Safira. Por isso, todos os meses, né, nós estamos, quando ceamos, nós estamos ratificando a nossa aliança e renovando os nossos votos com o Senhor. Amém? Glória a Deus. E existe, por último, a nossa conversão. É remissível ou irremissível? A nossa conversão, queridos, ela é irremissível, né? A Bíblia diz o seguinte, que quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, você já não pertence mais a você mesmo, né? Você já não pode mais dispor a sua vida. Você já foi selado pelo Espírito Santo. E aqui, no livro de 2 Timóteo, confira aí, 2 Timóteo, capítulo 2. Veja, a sua conversão, ela é irremissível, né? Você não pode voltar atrás. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19. Vamos ler juntos? Amém? 2 Timóteo, capítulo 2, é misericórdia. Diz assim, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo, o quê? O Senhor, o quê? Conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Amém? Nós somos propriedade do Senhor agora. Amém? Você que recebeu Jesus. Quem já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua alma? Amém? Quando você entrega a sua vida a Ele, isso é a sua conversão, é irremissível. Você não pode mais voltar atrás, né? Você não pode mais mudar de ideia. Você não tem direito mais de se desviar. Amém? Diga para o seu irmão, você não tem direito de se desviar. Amém? Porque você agora pertence ao Senhor. É propriedade exclusiva do Senhor. Amém? Abra então a sua Bíblia em 1 Pedro. 1 Pedro. Capítulo 2,
verso 9. Amém? 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vamos ler juntos? Vós, porém, o quê? Sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Diga, eu pertenço ao Senhor. Diga, eu creio em Deus. Eu sirvo a Deus. Eu pertenço a Deus. Amém? Eu sou propriedade particular de Deus. Amém? Você foi selado, queridos, né? Você tem a obrigação de viver uma vida santa para Deus. Amém? Você tem uma obrigação de viver uma vida separada para Deus, uma vida, né, se apartando de toda a iniquidade, porque você, né, foi consagrado a Deus. Amém? E essa consagração é irremissível, não tem volta. Efésios, capítulo 4. Efésios capítulo 4. Estou procurando um relógio aqui, não estou achando. A gente já está terminando. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, verso 30, queridos. Amém? Diz assim. Efésios 4, 30. E não entristeçais, vamos ler juntos? E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Volte mais um pouquinho, Efésios capítulo 1, aí no livro, verso 13. Vamos ler juntos? Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Amém? Veja bem, nós pentecostais, né, que cremos, né, no batismo com o Espírito Santo, nos dons de línguas, dons, né, de profecia, de cura, né? Muitas pessoas às vezes confundem, né? Quando a pessoa recebe a segunda bênção, ela diz, olha, foi selado. Mas na verdade, né, o selo, né, não é, ele vem antes, né, vem no momento que você recebe Cristo como Senhor e Salvador. Quando você recebe a Jesus como Senhor e Salvador, você está sendo selado, né? Você já pertence ao Senhor, amém? Você é uma carta que já está carimbada, amém? Que já tem um destino certo, amém? Você já pertence ao Senhor. E ele diz, olha, você foi selado com o Santo Espírito da promessa, né? Você que já recebeu o Espírito Santo quando creu, né? Porque o Espírito Santo, ele faz morada em você, e por isso você está selado, né? E por isso, queridos, a nossa conversão é irremissível. Por isso, não entristeçais o Espírito Santo, porque você já foi selado. E você não tem direito de se afastar da igreja, de se desviar do Senhor, porque você já foi marcado, você já foi selado, você pertence a Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé então, vamos orar a Deus. Mas eu queria fazer um convite, né? Há alguém entre nós, né, que está aqui e ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador e gostaria de fazer isso nessa noite? Porque o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, né? Amém?
Então, quando você já é um filho de Deus, o Espírito testifica que você já faz parte do grupo. Mas hoje, se há alguma pessoa aqui, né, que quer fazer essa aliança com o Senhor, amém? A igreja curva a sua cabeça, feche seus olhos. Se há alguma pessoa que entrou por essas portas e já veio decidida, olha, eu quero fazer parte desta igreja, eu quero fazer parte desse corpo, eu entendi hoje, né, que a conversão é para sempre, e eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu quero viver para Ele, eu quero sair desse mundo, eu sei que esse é o melhor lugar para se estar, e Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Se você está decidido e entendeu a mensagem, e hoje você quer entregar o seu coração a Jesus, vem aqui até o altar, amém? Nós vamos te apresentar ao Senhor, nós vamos orar pela sua vida, né? E você vai sair daqui, né, hoje nova criatura, amém? A igreja feche seus olhos. Alguém, se há, vem aqui até o altar, nós vamos orar por você. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos, erga suas mãos. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. A última vez, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Oh, erga as suas mãos, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos. Demos aos Teus pés. Consagramos. Aleluia. Isso, coloca a mão no seu coração. Amém. Você pertence a Cristo. Você já foi selado. Você é propriedade, você é nação, você é raça. Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Se você hoje está fraco, Deus vai te fortalecer nesta. Mas em nome de Jesus, não olhe para trás. Glória a Deus, a sua conversão é irremissível, não tem volta, em nome de Jesus. E Deus tem te chamado, queridos, para ser nova criatura. Pai, eu quero abençoar a vida do Teu povo, a vida da Tua igreja.
que nós não venhamos, ó Deus, se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas que nós possamos, ó Deus, a cada dia andar em amor, não perder Deus de vista na nossa vida. Pai amado, em nome de Jesus, renova as nossas forças, ó Deus, e ajuda-nos a cumprir os nossos votos, a ser fiel a todos os votos que fazemos diante de Ti, porque Deus não tem prazer em votos precipitados, votos de tolo. Pai, nós te agradecemos por todas as vezes que tivemos em aperto, todas as vezes que veio uma crise, problema de saúde, e fizemos um voto ao Senhor, e o Senhor nos socorreu, e o Senhor nos deu vitória, e o Senhor foi conosco, e nós queremos, ó Deus, sempre cumprir os nossos votos, para a glória do Teu nome. Amém. Que Deus os abençoe. Amém. Pode sentar, pastora. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Recado dado. Vamos ficar de pé? A gente não tem que olhar para trás, não. É para cima e para o alto e só. Levante suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vós. Eu vos abençoo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos em paz. Amanhã estamos juntos na cantata. Domingo, sábado com a formatura. Um bom restante de semana. Pastor João Luiz, muito obrigada.